Antes de começarmos a leitura, acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva. Olá, tudo bem? Vamos para a leitura de Deuteronômio, capítulo de número 8, 9 e 10. Começando pelo capítulo de número 8, intitulado A Terra a Ser Conquistada. Moisés disse ao povo: Tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como o pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor, seu Deus, pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Aviso contra o orgulho. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham o cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem. Construirão casas boas onde morram. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem, e lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão, como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Vamos ler agora o capítulo de número 9, intitulado A Desobediência do Povo.
Moisés disse ao povo: escute ao povo de Israel. Hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra, pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fiquem certos de que o Senhor nosso Deus vai hoje na frente de vocês como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra, e assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas depois que o Senhor nosso Deus tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu essa terra porque somos bons. Não é por isso, mas Deus vai expulsar este povo da presença de vocês, porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los, e também porque o Senhor nosso Deus quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhe está dando esta boa terra, não porque vocês sejam bons. Pelo contrário, vocês são gente teimosa. Nunca esqueçam que no deserto vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor, que ele ficou irado com vocês. Desde que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm se revoltado contra Deus. Até mesmo no Monte Sinai vocês o provocaram, e ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Eu subi o monte para receber de Deus as 2 placas de pedra, nas quais estava escrita a aliança que ele fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites, e durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. O Senhor Deus me deu as 2 placas de pedra. Ele mesmo tinha escrito nelas tudo o que tinha dito a vocês no meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Foi no fim daqueles 40 dias que o Senhor Deus me deu as 2 placas da aliança. Aí ele me disse: desça fogo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado grave. Bem depressa deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou, que este povo é teimoso. Portanto, não procurem me impedir, pois vou destruí-los, e assim ninguém lembrará mais que existiram. E de vocês, Moisés, e dos seus descendentes farei uma nação maior e mais poderosa do que a deles. E Moisés continuou: aí eu desci do monte, do qual subiam chamas de fogo, levava comigo as 2 placas de pedra, as placas da aliança. Quando cheguei perto de vocês, vi que haviam pecado contra o Senhor nosso Deus, e que bem depressa haviam deixado de seguir as suas ordens. Vi o bezerro de metal que vocês haviam feito para adorar. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão e as quebrei. Depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali 40 dias e 40 noites com o rosto encostado no chão. Como havia feito antes, não comi nem bebi nada durante aquele tempo. Agi dessa maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo o que ele condena e provocando a sua ira. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensava em destruí-los. Porém, mais uma vez, Deus atendeu o meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso orei também em favor de Arão. Aí peguei o bezerro de metal, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e o joguei no fogo. Depois o quebrei em pedaços, moí tudo até virar pó, e atirei o pó no ribeirão que corria monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor Deus em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataavá. E também o provocaram em Cades Barneia, quando ele mandou que tomassem posse da terra que lhes estava dando. Vocês não confiaram em Deus,
mas se revoltaram contra ele e desobedeceram à sua ordem. Desde o dia em que eu os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. Moisés ora em favor do povo. E Moisés continuou dizendo: 40 dias e 40 noites fiquei ajoelhado com o rosto encostado no chão na presença de Deus, o Senhor, pois ele tinha dito que iria destruí-los. E orei assim ao Senhor: ó Senhor meu Deus, eu te peço que não destruas o teu povo escolhido, que com a tua força e com o teu poder livraste do Egito. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não des atenção à teimosia, à maldade e ao pecado deste povo, pois se destruíres o teu povo, os egípcios vão dizer que não pudeste levá-lo para a terra que lhe prometeste. Dirão também que odeias este povo e por isso o levaste ao deserto para matá-lo. Mas eles são o teu povo escolhido, que tiraste do Egito com a tua força e com o teu grande poder. Vamos para a leitura do capítulo de número 10, intitulado As Novas Placas da Lei. Moisés disse ao povo: depois disso o Senhor Deus me disse: corte 2 placas de pedra iguais às primeiras e faça também uma arca de madeira. Então venha se encontrar comigo no monte, e eu escreverei nas placas aquilo que escrevi naquelas que você quebrou. Depois põe as placas na arca. Eu fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 placas de pedra iguais às primeiras e subi no monte, levando-as comigo. Aí Deus, o Senhor, conforme havia feito antes, escreveu nelas os 10 mandamentos, os mesmos que tinha dado a vocês quando falou do meio do fogo no alto do monte, naquele dia em que vocês estavam reunidos na presença dele. O Senhor me entregou as placas. E eu desci do monte, conforme ele havia ordenado, coloquei as placas na arca que eu havia feito, e elas ainda estão ali. Os israelitas partiram dos poços de Bene-Jacã e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar ficou no lugar dele como sacerdote. Depois o povo foi para Gudigoda e dali para Jotbatá, uma região onde há muitos ribeirões. Foi naquela ocasião que o Senhor Deus escolheu a tribo de Levi para que os homens dessa tribo levassem a arca da aliança, servissem como sacerdotes e abençoassem o povo em nome de Deus, o Senhor. E eles ainda continuam fazendo tudo isso. Portanto, a tribo de Levi não recebeu terras em Canaã, como as outras tribos receberam. Conforme a promessa do Senhor Deus, o que essa tribo recebeu foi o direito de os homens servirem como sacerdotes de Deus. E Moisés continuou dizendo ao povo: eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Mas uma vez o Senhor Deus atendeu o meu pedido e não acabou com vocês, e mandou que eu fosse e os guiasse para que entrassem e tomassem posse da terra que ele havia jurado dar aos nossos antepassados. O que Deus exige? Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens, quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam a todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje para o seu bem. Mas os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A ele pertencem a terra e tudo o que nela existe. Mas o amor dele pelos antepassados de vocês foi tão grande que de todos os povos do mundo ele escolheu vocês, e até o dia de hoje vocês são o seu povo escolhido. Portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos, pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo.
Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor nosso Deus e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Louvem a Deus, Ele é o nosso Deus. Vocês viram com os seus próprios olhos as grandes e espantosas coisas que Deus fez em favor de vocês. Quando os nossos antepassados foram para o Egito, eram somente 70 pessoas, mas agora, por causa das bênçãos do Senhor nosso Deus, vocês são tantos como as estrelas do céu. É isso aí, pessoal. Essa é a leitura de hoje. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã. Acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva.